pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês sobre a questão da evolução. Será que a gente consegue evoluir? Será que existe alguma outra forma que a gente possa evoluir mais fácil, mais rápido? Né? Às vezes é uma questão que algumas pessoas se questionam, se perguntam se existe uma forma, né, da gente conseguir evoluir. Porque evoluir, de uma certa forma, todo mundo evolui, né? Nem que seja na marra, a vida ensina, né? De alguma forma, quando a gente não quer aprender pelo amor, a gente acaba aprendendo pela dor e vai evoluindo nesse sentido. Eu sempre costumo dizer que existe uma grande diferença entre inteligência e sabedoria. Inteligente todas as pessoas são, né, num grau maior, menor, mas a sabedoria é diferente. A sabedoria é aquele que aprende com as questões da vida, com as lições, a partir da experiência, não só consigo mesmo, mas com a questão do que observa ao redor, né, com o que está acontecendo com as pessoas e tudo mais. Então a gente aprende a evoluir quando a gente aprende a não cair no mundo dos erros, né, a não ser reativo aos medos, à tristeza, à raiva e a tudo mais de difícil que a vida nos traz, porque medo é normal existir, tristeza é normal existir, raiva é normal existir, essas emoções todas fazem parte da nossa vida e são importantes, e cada uma tem a sua função. Agora, a gente ser reativo a isso tudo, né, e não tentar entender o que está nos levando a sentir essas coisas, acaba fazendo com que a gente reaja em vez de agir. Porque quando a gente entende o que está acontecendo, a gente aprende a agir a partir do que a gente entendeu, a partir do que a gente está sentindo, a partir do que a gente está querendo, pensando também nas consequências. Porque se a gente simplesmente reage, a gente vai no automático. É ação-reação, é instinto, né? É o nosso cérebro mais primitivo que acaba agindo, em vez de a gente usar a nossa área racional, a nossa diferenciação do que nos faz ser seres humanos, e a gente acaba realmente agindo mesmo pelo impulso. E aí, dependendo de como cada um seja internamente, quem tem uma tendência mais agressiva vai acabar explodindo, vai sendo mais agressivo e tudo mais. Quem tem uma tendência mais de se encolher, de se recolher, vai se calar, vai ficar quietinho num canto, e isso acaba também sendo muito ruim, porque geram outras consequências, né? Tanto de uma forma quanto de outra. O agressivo, ele acaba depois se arrependendo, e aí, poxa, eu não queria ter agido assim, fica mal com as consequências todas. O que se cala também adoece, porque vai sufocando tudo dentro de si. Então, o que a gente precisa entender é que os problemas e os obstáculos da nossa vida sempre vão estar aí, né? Sempre vai surgir uma coisa, às vezes um pouco maior, às vezes um pouco menor, porque o objetivo da vida é esse mesmo, a gente aprender com as coisas que estão acontecendo sem passar pela vida, né? Simplesmente naquela coisa, na mesmice o tempo todo. E quanto menos a gente reflete sobre as questões, quanto menos a gente aprende as lições das coisas que a gente precisa aprender, mais a vida vai colocando a gente à prova, né? E eu costumo dizer que vai geralmente dificultando cada vez mais para justamente a gente aprender. O nosso objetivo é aprender, o nosso objetivo na vida é evoluir e não ficar estagnado. Então, o que a gente também precisa refletir é que a diferença vai estar justamente quando você não aprende. Quando você não aprende, você vai estar dando murro em ponta de faca, vai estar repetindo. Então, quando a gente aprende também a fazer a nossa melhor escolha, entendendo que os nossos limites existem, nem sempre a gente vai tomar a decisão mais correta, mas a gente entender que a gente está dando o nosso melhor possível para resolver aquilo ali, em função do que a gente está sentindo, em função das nossas experiências, a gente começa também a entender que errar e falhar é possível, mas insistir nisso que é o grande problema. Porque quando a gente tomou consciência de que algo não está sendo legal, que algo não está sendo funcional, não foi assertivo, e insiste e persiste em fazer da mesma forma novamente, é onde entra a questão da falta da sabedoria, entendeu? Então a vida vai mostrar cada vez mais, e depois a pessoa vai acabar achando ruim, porque caramba, tudo acontece comigo. Não é que tudo
tudo acontece contigo. A questão é, você está aprendendo ou não está aprendendo com as coisas que estão acontecendo. Gosto muito, inclusive, de uma frase do Sartre, que ele diz que não importa o que a vida fez contigo, o que importa é o que você vai fazer daquilo que a vida fez contigo, né? Então, como a gente vai interpretar as coisas e como a gente vai conseguir lidar com as questões que estão acontecendo é que vai fazer toda a diferença. Então, à medida que a gente vai vencendo os obstáculos, a gente vai percebendo também a força gigante que existe dentro da gente. E essa força, ela é curativa, porque é essa força que vai nos dando coragem, vai nos dando motivação e vai nos levando a um enfrentamento cada vez maior. Então, a gente vai ficando mais resistente e menos frágil, porque cada vez que a gente consegue vencer uma nova etapa, um obstáculo, um problema que surja, a gente vai realmente ganhando, né, fortalecendo essa base que a gente tem, que tudo que vai acontecendo pode de repente nos dar uma sacudida, mas não vai nos derrubar. Então, isso vai sendo treinado na nossa vida, no dia a dia. A gente pode treinar isso com as crianças desde cedo, porque a gente, quando vai ensinando as crianças a aprender a enfrentar os seus medos, a controlar suas raivas, suas ansiedades, entender que o outro é importante também, que precisa ser respeitado, a gente está ensinando elas também a se fortalecer internamente e saberem lidar nesse mundo com todos os problemas, todas as dificuldades e todos os obstáculos. Então a gente precisa também refletir que mesmo que o mundo nos dê provas difíceis, né, para enfrentar, nem sempre são fáceis, né? Às vezes são complicadas, são duras, são dolorosas, a gente precisa estar sempre tentando olhar o lado positivo, olhar o lado bom daquilo que está acontecendo, apesar da dificuldade, porque em tudo tem o seu lado positivo. E se você olha só o lado ruim da sua dor, da sua dificuldade, você também está fazendo com que o teu cérebro entenda que você não vai conseguir ter força para poder enfrentar. Então, quando a gente começa a olhar de uma forma positiva o lado ruim, mesmo na situação ruim das coisas, o que acontece? A gente está ensinando o nosso cérebro que existe caminho, que existe possibilidade. E isso faz com que a gente comece a se sentir melhor e mesmo nos piores momentos, a gente vai conseguir fazer a diferença, porque a gente não vai desabar tanto, a gente não vai cair tanto, porque a gente aprende a ter essa resistência para olhar de uma forma diferente. Então a vida ela foi feita para ser celebrada, né? E não para a gente ficar no ó céus, ó vida, e mesmo entendendo que as coisas acontecem, elas são importantes para a gente, porque tudo na nossa vida passa, de uma forma sempre vai passar. E quanto melhor a gente vai olhando para as coisas que estão acontecendo e tendo essa sabedoria para enfrentar, a gente faz com que essa dificuldade passe mais rápido. Né? Não que a gente vá controlar o mundo, controlar as coisas que a gente não controla, mas eu digo aqui dentro dos nossos sentimentos, porque se a gente interpreta de uma forma mais positiva, a gente vai se engajar para buscar solução para aquilo e não ficar estagnado, parado, esperando que as coisas aconteçam por si só. Então a gente acelera um processo de uma solução para algo, né, de uma forma mais assertiva, né, fazendo a gente ficar mais em paz aqui dentro da gente, apesar de toda a angústia. Então, se a gente faz o nosso dever de casa, digamos assim, né, de refletir sobre as coisas, por isso que eu sempre falo que o nosso autoconhecimento ele é fundamental, porque quanto melhor a gente conhece sobre a gente mesmo, quanto melhor a gente sabe o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu me magoa, o que não me magoa, o que me machuca, o que não me machuca, o que eu tolero ou o que eu não tolero, eu vou ficando cada vez mais próximo de mim, respeitando os meus próprios limites, porque senão eu começo a aceitar e permitir tudo, porque eu não me conheço,
porque eu não sei respeitar os meus limites. Então, como eu falei, se eu faço esse meu dever de casa, de cuidar de mim também, para saber como enfrentar com todas as situações, eu cumpro com a minha missão, né, de estar ali ultrapassando as dificuldades, me evoluindo, né, com tudo que está acontecendo. Isso vai trazendo um alívio, né, dentro da gente, a gente conseguindo entender que, ok, a gente já começa a entender que se a gente precisa evoluir para certas coisas, a gente precisa passar por algumas coisas, porque se não tivesse acontecendo, a gente entraria numa zona de conforto e continuaria tocando a vida da mesma forma. A gente começa a entender cada dificuldade que vai surgindo. Opa, legal, vamos lá, enfrentar isso aí que eu vou subir mais um degrau na minha escalada da evolução. É lógico, uma metáfora, né? A gente não vai feliz da vida para uma dificuldade, para um enfrentamento. Às vezes, como eu falei, é muito difícil mesmo quando a gente perde alguém ou quando a gente está passando por uma situação que a gente não esperava, né? Nos pega de surpresa, às vezes nos desorganiza completamente, mas quando a gente ganha essa resistência e se torna fortalecido emocionalmente, encarando as situações de uma outra forma, por um outro ângulo, né, buscando a positividade, a gente começa realmente a encarar e resolver as coisas todas de outra forma, né, com positividade também. Então, o que eu quero que a gente, que vocês reflitam é justamente sobre isso. E quando a gente faz boas ações, isso tudo vai preenchendo o nosso coração, né? A gente vai se sentindo mais completo internamente, ficando em paz com a gente, porque a gente está agindo, fazendo o nosso melhor, né? Tentando não prejudicar ninguém, tentando ajudar quando a gente pode, respeitando sempre os nossos limites. Porque se a gente também não respeita os nossos limites, não vai ser o outro que vai respeitar. E isso é muito perigoso também, porque muitas pessoas acabam também não querendo sair da zona de conforto, e se você sempre diz sim para todo mundo, você vai dizendo não para você. E aí o que vai acontecer? A outra pessoa não vai parar para refletir se aquilo está te sobrecarregando ou não. Ela vai achar que você está sempre disponível e que isso acaba fazendo com que ela não evolua, porque ela não aprende a lidar com as questões, e você acaba adoecendo porque você não respeitou o seu limite. Então vamos fazer jus da nossa sabedoria, da nossa neuroplasticidade, né? Nosso cérebro que é plástico, que ele é capaz de modificar, que ele é capaz de mudar, de crescer, evoluir, para a gente ter a paz dentro da gente, ficar tranquilo também que as nossas ações, as nossas atitudes estão sendo o melhor que a gente pode fazer para poder as coisas fluírem de uma forma mais feliz, tranquila e boa para todo mundo, ok? Fica aí a dica para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem, clique no sininho aí para estar sempre recebendo vídeo novo quando sair. Curte a página, eu tenho meu site também, e até a próxima. Tchau, tchau.